Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade às tendências evolutivas dos animais e agora falaremos sobre segmentação. Segmentação é a formação no corpo dos animais de segmentos iguais ou semelhantes, chamados de metâmeros. Aqui na figura nós temos mostrado um anelídeo e nós vemos aí vários segmentos bem parecidos, se não iguais, formando o corpo desse anelídeo, desse animal. É uma característica dos animais, é uma tendência evolutiva dos animais e que confere aí uma certa vantagem ou certas vantagens aos animais, como, por exemplo, os animais com corpo segmentado e cujos segmentos são formados basicamente de músculos, cuja função é movimentação, nós temos aí várias partes independentes, partes que podem se contrair de forma independente, gerando diversos tipos de movimentos independentes ou diferenciados uns dos outros. Então, a segmentação vem a ser uma característica aí dos animais e que confere pelo menos essa vantagem de diversificação de movimentos e independência entre cada uma das partes. Outra tendência evolutiva são a formação de sistemas esqueléticos. Os sistemas esqueléticos, eles são estruturas cuja função é sustentar um músculo. Quando a gente fala de animal, a gente lembra muito de movimentação. Os animais são seres vivos que se movimentam, pelo menos a grande maioria dos animais. Então, para movimentar-se, o animal precisa utilizar de estruturas que nós chamamos de músculos. Nós precisamos de contrações. E esses músculos encontram suporte, encontram sustentação nos esqueletos. Então, nos animais, há a formação de sistemas esqueléticos para a sustentação desses músculos, que vão gerar a movimentação. Nós temos alguns tipos de sistemas esqueléticos. O primeiro deles aí dos animais é o esqueleto hidrostático. Hidro, nós vamos lembrar de água. Então, são esqueletos que usam fluidos, como, por exemplo, água, para serem apoio para os músculos. Então, são exemplos de animais com esqueleto hidrostático, por exemplo, os quinidários e os equinodermos, e os anelídeos também possuem esqueleto hidrostático. Então, como é que seria o esqueleto hidrostático? É o ponto de apoio, no ponto de apoio aí como um líquido, um fluido. Nós vamos lembrar aí que a água não é compressível. Então, ela é um bom ponto de apoio para um músculo, por exemplo, né, para as contrações do corpo de um animal. Então, nós temos aí primeiro o esqueleto hidrostático. Outro tipo de esqueleto é o exoesqueleto. Ele está presente em muitos animais. O que vem a ser exoesqueleto? Exoesqueleto é um esqueleto exo, um esqueleto externo. Animais como, por exemplo, insetos, possuem um exoesqueleto, um esqueleto externo, um esqueleto fora do corpo que serve de sustentação para estruturas musculares. Então, nós temos aí exemplos, os insetos. Os insetos, por curiosidade, possuem um exoesqueleto formado principalmente de quitina, que é uma substância, um carboidrato, que forma esse exoesqueleto dos insetos. E nós temos animais com o esqueleto interno, dentro do corpo. Então, são animais com endoesqueleto, endo, dentro. Possuem um esqueleto interno. São exemplos os cordados, né? Como, por exemplo, os cavalos, nós, seres humanos, os anfíbios, os répteis. Então, nós temos aí diversos animais que possuem um esqueleto interno que serve de sustentação para estruturas musculares. Então, esses animais possuem endoesqueleto.
Outra tendência evolutiva será o surgimento de sistemas digestivos. Os animais, eles possuem sistemas digestivos. Esses sistemas podem ser completo ou incompleto. De forma bem geral, a gente pode dizer que um sistema digestivo completo é aquele que apresenta uma entrada de substâncias e uma saída de substâncias a serem eliminadas pelo corpo. Então, existe uma boca e um ânus, uma boca que fica na região anterior e um ânus na região posterior. Os animais que possuem boca e ânus, e entre esses dois órgãos, obviamente, terá outros compartimentos para processamento dos alimentos, consiste em um sistema digestivo completo. Já os animais que não possuem ânus, ou seja, possuem uma única cavidade por onde entra o alimento e sai as substâncias a serem eliminadas, possuem um sistema digestivo incompleto. Então, os animais possuem sistemas digestivos, sistemas que processam os nutrientes e que eliminam os dejetos desses nutrientes, e pode ser completo ou incompleto. Uma outra tendência evolutiva é o surgimento de sistemas circulatórios. Nós vamos lembrar lá das cavidades no início do desenvolvimento embrionário, e nós vamos lembrar que essas cavidades são preenchidas por fluidos. E que esses fluidos, eles estarão, depois, aí, no final do desenvolvimento embrionário, estarão levando substâncias para as diversas partes do corpo do animal, para as diversas células dos animais. Então, nós falamos em sistemas de transporte de substâncias, sistemas circulatórios. Os sistemas circulatórios, eles podem ser por difusão, e aí esse líquido que passa pelo corpo do animal levando os nutrientes, ele não passa por veias, não passa por estruturas tubulares de forma ordenada. Essa distribuição de substâncias é feita por meio de uma difusão, ou seja, célula a célula. Os nutrientes, os líquidos são distribuídos célula a célula. Não há estruturas mais elaboradas para o transporte desses fluidos, desses nutrientes. Quando o animal ele possui estruturas que levam esses fluidos, essas substâncias para as células do corpo, nós dizemos que o sistema circulatório pode ser o fechado ou o aberto. O fechado, quando nós temos as chamadas veias, né, que podem ser de grande calibre ou de pequeno calibre, que vão distribuir aí o sangue pelo corpo do animal. Saindo de um coração, impulsionado pela contração do coração, e passando e percorrendo todo o corpo, depois retornando novamente ao coração. Quando eu tenho esse tipo de circulação, veias, coração, artérias, eu tenho um sistema circulatório fechado, está fechadinho, entra de um lugar, sai de um lugar, entra no mesmo lugar, sai do coração, impulsionado pelo coração, volta para o coração, é bombeado novamente, eu tenho um sistema circulatório fechado. Agora, quando eu tenho esse sangue, esse líquido saindo do coração, indo para o corpo e posteriormente caindo em determinadas cavidades, e só assim sendo distribuído para as células, eu tenho um sistema circulatório aberto. A diferença é a presença dessas cavidades, onde cai esse líquido e depois são distribuídos pelo corpo. Aí eu tenho um sistema circulatório aberto. E a gente não costuma chamar esse fluido, essa substância que circula, de sangue. A gente chama de hemolinfa. E essas cavidades de hemocelas. Então, o sistema circulatório aberto, a hemolinfa cai em uma cavidade e posteriormente é distribuída. O sistema circulatório fechado das veias vai para as células absorvem. Não há a presença dessas cavidades que posteriormente é que vão distribuir as substâncias nutrientes.
Outra tendência é a formação de sistemas respiratórios. Os animais formam sistemas responsáveis pela captação do oxigênio do ar para os processos metabólicos de respiração celular e obtenção de energia para as funções do organismo. Nós temos a respiração cutânea, que é uma respiração que ocorre na superfície do corpo do animal. Então, há animais que respiram de forma cutânea e somente por ela, né? Respiram, digamos, pela pele, pela superfície corporal. O que viria a ser essa respiração cutânea? São animais que absorvem esse oxigênio do ar pela pele. Esse ar entra pela pele e é distribuído pelas células do animal. Os seres que possuem esse tipo de respiração são seres que não adquirem grandes tamanhos, são seres bem pequenos. E também são seres que precisam estar sempre úmidos. São exemplos de seres com respiração cutânea, as esponjas, as minhocas, os anfíbios quando imaturos, etc. Um outro tipo de respiração vem a ser a respiração branquial, que é a respiração por meio de brânquias. As brânquias são dobraduras do tecido epitelial do corpo de um animal. Então, o tecido epitelial sofre diversas dobraduras que se comunicam lá com a região externa, são dobraduras na região externa do corpo, e essas dobraduras estão relacionadas a vasos sanguíneos. Então, essas dobraduras entram em contato com a água do ambiente, essa água oxigenada, e esse oxigênio do ar presente na água vai passar das brânquias dessas dobraduras para o sistema circulatório do animal e esse oxigênio será distribuído pelas células do corpo. Um outro tipo de respiração é a respiração pulmonar. Respiração pulmonar é a aquisição de oxigênio do ar por meio dos pulmões. Nós temos esse tipo de respiração, a respiração pulmonar. Na respiração pulmonar, nós temos pulmões que são dobraduras, invaginações internas no corpo e que vão captar o oxigênio do ar que entra nesse corpo, que vai entrar dentro desse corpo. A respiração pulmonar é uma respiração de seres terrestres, né, que adquirem o seu oxigênio presente aqui no ar. Obviamente, os seres que vivem na água também adquirem o oxigênio do ar que se dissolve na água, mas os seres com respiração pulmonar, eles são terrestres. Eles precisam estar em contato com uma grande quantidade de ar e vão estar recebendo esse oxigênio desse ar atmosférico. E, por fim, a respiração traqueal. Respiração traqueal será feita por meio de traqueias. Ocorre esse tipo de respiração, por exemplo, em alguns insetos. Os insetos, eles possuem traqueias, que são tubos bem fininhos, que se comunicam dentro do corpo do animal, que vão se comunicar com a região externa por meio dos espiráculos, que são porozinhos. Então, o ar do meio externo vai entrar por esses espiráculos, entrar nesses pequenos túbulos distribuídos em diversas regiões do animal, e esse oxigênio presente no ar vai ser absorvido pelas células. Então, vai ser uma distribuição direta para as células do corpo do animal. E, por fim, por hoje, por essa videoaula é só, e nós continuaremos mais à frente.